paz do Senhor para todos. Quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Vamos ler Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Nós vemos aqui na palavra de Deus, a Bíblia é bem clara. A Bíblia está se cumprindo. Nós estamos vivendo no princípio das dores, assim como Jesus ele falou. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 3 ao 8, Jesus disse que nos últimos dias haveria guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Então nós vemos terremoto, peste, doença, falsos cristos, falsos profetas, zombadores da palavra de Deus, escarnecedores. Então tudo que está na Bíblia Sagrada, nós vemos o cumprimento da palavra de Deus. E sabe o que é a palavra de Deus? Aquele que testifica estas coisas, certamente cedo vem. Ora vem, Senhor Jesus. Tem pessoa que não acredita mais na volta de Cristo. Tem pessoa achando que Jesus não vai voltar. Outros estão achando que Jesus vai demorar. Outros estão pensando que Jesus nunca vai voltar. Então o que acontece? O que acontece é que a Bíblia está se cumprindo. Nós vemos que em Mateus capítulo 24, versículo 12, diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então muitas pessoas estão se esfriando na fé. Quantas pessoas hoje estão afastadas do Evangelho? Quantas pessoas hoje que já pregou esta palavra, já falou do amor de Cristo, louvava, pregava, ensinava a palavra, adorava a Deus, era um verdadeiro adorador, saía com a Bíblia Sagrada e hoje está detido. Afastou-se do Evangelho. Tem pessoa que hoje não acredita mais na palavra, pregava a palavra com ousadia. Hoje estão contra a palavra, pregando heresia contra a palavra. E a Bíblia fala que nos últimos tempos muitos apostarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Então muitas pessoas nesses últimos tempos estão afastando do caminho da verdade. E agora está contra a palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz que essas coisas estão acontecendo, a palavra de Deus está se cumprindo. Então, quando Jesus falou que tudo isso era o princípio das dores, significa o começo. O que é que nós estamos já vendo? Veja, há uns tempos atrás, 20 anos atrás, o que está acontecendo hoje não acontecia. Coronavírus. Hoje, as pessoas na internet zombando da palavra, pessoa zombando de Cristo, zombando do Espírito Santo. Então, 10 anos atrás, 20 anos atrás, não acontecia isso. O mundo, o povo tinha mais temor a Deus. Se visse alguém falar mal de Deus, falar mal de Jesus, o povo já estava ali, com aquele temor, só de ouvir. Mas hoje, o pecado está aumentando e as pessoas estão nem aí com Deus. O que eu vejo é que a palavra de Deus está se cumprindo. Jesus ele alertou. Mas o mais interessante é que o que Jesus ele falou, ele disse assim: tudo isso é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Então é necessário que aconteça o que está escrito na palavra de Deus. Porque Mateus capítulo 24, versículo 35 diz assim: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não te passar. Tem que se cumprir a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim: ora vem, Senhor Jesus. Jesus vai voltar. Quando é que Jesus vai voltar? Mateus capítulo 24, versículo 36, porém daquele dia e hora ninguém sabe. Jesus não deixou data, nem dia, nem hora, para que ninguém soubesse quando é que ele ia voltar. Mas eu quero dizer, aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Jesus ele vai voltar. Mateus capítulo 24, versículo 42, Jesus disse assim: vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, que adivinhe o vosso Senhor. Vigilância é para hoje, não é para amanhã. Então, se prepare. Jesus vai voltar. A trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, a Bíblia diz que os que morreram em Cristo, salvo em Cristo, vai ressuscitar primeiro. E nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares.
Então, isto vai acontecer. Porque Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, diz assim, o mesmo Senhor quem? O mesmo Cristo que morreu na cruz do Calvário, que foi crucificado, que ressuscitou o terceiro dia. Então diz assim, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarindo, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Então, Jesus vai voltar. Nós estamos aguardando a Jesus a qualquer hora. O mundo não quer saber de Cristo. O mundo está zombando de Cristo. O mundo quer viver no prazer do pecado. Agora, uma coisa eu quero dizer. Se Jesus ele falou que tudo que está acontecendo hoje, a guerra, a fome, a peste, esse terremoto, nós vemos que até no Brasil está tendo terremoto, está tendo doença, praga, essas coisas, a coronavírus que aconteceu, e aí Jesus está dizendo que tudo isso é o princípio das dores. Se é o princípio das dores, significa que o negócio vai cada vez mais apertar. Por quê? Jesus traz uma comparação a respeito de uma mulher grávida. A mulher grávida, para dar à luz, primeiro vem as dores. Depois, as dores aumentam, que é a dor do parto. Para nascer a criança, as dores aumentam. Então, se a gente está vivendo o princípio das dores, significa que as dores vão aumentar. Vai chegar um período da grande tribulação. Mateus capítulo 24, versículo 21. Jesus disse, nunca houve, jamais haverá tão grande aflição como naquele grande dia. O que está acontecendo hoje, na grande tribulação, será fichinha do que está acontecendo hoje. É o período da grande tribulação. Eu, como pré-tribulacionista, eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. Existe a linha de pensamento pré, pós, mini tribulacionista. O pré crê que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. O mini tribulacionista crê que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. E o pós-tribulacionista crê que será no final da grande tribulação. Mas eu quero dizer, aqueles que vão passar na grande tribulação, o que está acontecendo hoje, na grande tribulação será pior do que está acontecendo hoje. Porque a Bíblia é bem clara, nunca houve, jamais haverá tão grande aflição como naquele grande dia. Será pior do que Sodoma e Gomorra. Será pior do que no tempo de Noé. Na grande tribulação será pior do que no tempo de Noé, no tempo de Sodoma e Gomorra. Já teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Na grande tribulação será pior do que está acontecendo. O que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia que parou o mundo, nós não poderíamos visitar os parentes, nós não poderíamos, tinha que ficar dentro de casa. Então, parou o mundo. Então, a grande tribulação será pior do que a pandemia, que a gente só via notícia na TV, pessoa morrendo, parente, vizinho, pessoa adulta, criança, todo tipo de pessoa. Então, na grande tribulação será pior do que está acontecendo. Então, é um alerta para aqueles que estão vendo, mas não está acreditando que Jesus vai voltar. Porque o que está acontecendo é para você se arrepender, você que ainda não aceitou Cristo, buscar a presença de Deus, orar e cada vez mais se aproximar de Deus. Lá em Isaías capítulo 55, versículo 6, diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, é tempo de buscar a Deus. O que está acontecendo está cumprindo na palavra de Deus, está se cumprindo. Agora, porque muitas pessoas veem o que está acontecendo e ainda não servem a Jesus. Porque a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento do homem, para que não resplandeça o poder do Evangelho. Muitas pessoas estão cegas espiritual, mesmo acontecendo tudo que está na palavra de Deus, mas muitas pessoas estão cegas espiritual, não estão acreditando. Mas uma coisa é bem certa, Jesus, ele prometeu e ele é fiel para cumprir a sua palavra. Se ele prometeu que vai voltar, nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas nós sabemos que ele vai voltar. Nós estamos aguardando Jesus a qualquer momento. Eu aceitei Jesus, hoje faz 25 anos que já sirvo a Cristo, e eu aceitei Jesus crendo que ele ia voltar. Hoje faz 25 anos e eu creio que Jesus vai voltar. Graças a Deus, a minha fé continua de pé. E a palavra de Deus diz assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia, não perca o rumo, não perca a fé, não perca a salvação, porque Jesus ele vem. Então, que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. Jesus, ele